Adriana, ela está hoje super estilosa. Uhul! Palmas para ela, gente! Eita, nós! Eu nem vou falar as coisas que passam na minha cabeça, porque senão eu vou dar ideia. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ela, para que ela seja boca de Deus para nós, que o Espírito Santo continue falando conosco. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua filha, Senhor. Nós te louvamos pela tua graça, bondade, misericórdia, tua infinita bondade sobre nós. Tu és o nosso amparo, Senhor, e nós estamos aqui para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde. Põe a vida da pastora Adriana agora, que a boca dela seja a tua boca falando conosco, Senhor. Que morra tudo que for da Adriana agora e nasça pelo teu Espírito Santo, aquilo que vem do teu santo trono, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha linda. Você vai conseguir terminar a que hora mesmo? Uma hora vai ser 5 e 5, não. Entre 40 e 50. Entre 40 e 50, tá bom. É verdade, não, pode deixar, tá, eu vou agilizar. Entendeu? Entendi. A gente é da casa, ela trata desse jeito, você tá vendo, né? Vocês estão bem de prova. Só porque eu sou da casa, eu nem gosto de falar, então ela fala assim. Até meia-noite? Olha lá, a pastora Tereza falou que elas estão dispostas a ficar até meia-noite, olha lá. Ô, glória! De manhã, é verdade. Em respeito a você, Veranice, eu vou me comportar. Pode deixar. Boa tarde, meninas! A paz seja com todas, amém? Vocês nem sabem, né, que eu estou muito feliz de estar aqui. Teve umas meninas ali que disseram que a pastora do banner não veio. Ela faltou. Então, eu vim no lugar dela, tá bom? Glória a Deus. Muito feliz por estar neste lugar, mas mais feliz ainda porque você está aqui. Porque você atendeu o chamado do Senhor, porque você ouviu a voz de Deus e está neste lugar. Eu tenho certeza que você já foi muito abençoada, não foi? Porque eu fui muito abençoada, né? Pelos louvores, pela palavra maravilhosa que o Senhor trouxe para nós através da vida da pastora Vera. E agora nós temos mais uma parte. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 9 e o 10, tá bom? Depois, a gente vai ler um outro texto, mas aí a gente abre na hora, tá? Nosso tema aqui, olha, é graça para continuar quando tudo parece parar, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, está escrito assim: Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Coloca a mão aí no teu coração. Pai querido, é uma alegria nós estarmos aqui nesta tarde. É uma alegria porque a tua presença é real aqui. E o Senhor é digno, Senhor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa gratidão, de todo o nosso louvor. É uma alegria, Senhor, porque o Senhor trouxe essas mulheres aqui nesta noite, nesta tarde, neste dia, para que nós pudéssemos, Senhor, ouvir a tua voz, sermos tratadas, cuidadas, Senhor, honradas, abençoadas pelo Senhor. Agora teremos, Senhor, mais uma parte.
E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco. Venha no poder da Tua palavra, Senhor, alcançar lugares onde a nossa humanidade não alcança. Venha, Senhor, no poder da Tua palavra, Pai, cumprir sobre nós aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. E como foi dito aqui nesta tarde, o Senhor é o Deus do impossível. Então, nós cremos, Senhor, que o Senhor opera impossíveis, Pai, pelo poder do Senhor e para a glória do Teu nome. Por isso, te entregamos este tempo e este momento. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor possa, Senhor, falar conosco. Falar segundo a Tua vontade, porque estamos aqui para ouvir a Tua voz. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém? Louvado seja Deus. Aqui você conhece a história. Essa palavra que nós lemos é uma experiência do apóstolo Paulo. A palavra vai dizer para nós que ele teve, por um período da sua vida, ele teve essa experiência de ter um espinho na carne. A Bíblia não revela para nós o que era esse espinho. A Bíblia não fala para nós. Há algumas coisas que ficam assim no ar, que seria uma enfermidade, que ele teria problemas nos olhos por conta do clarão de quando ele encontrou com Jesus, ficou ali alguma coisa nos olhos dele, mas em lugar nenhum há algo que afirme aquilo que era o espinho na carne de Paulo. Uma coisa é certa, aquilo fazia com que ele sofresse, e provavelmente não era pouco. Porque a Bíblia vai dizer que ele 3 vezes orou ao Senhor para arrancar dele aquele espinho na carne. Ele também vai dizer para nós que aquele espinho na carne era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, para que ele não se exaltasse, para que ele permanecesse no lugar dele, de humildade na presença de Deus. Então, ele vai contar para nós essa experiência, mas ele também vai dizer para nós que ele orou e ele recebeu uma resposta de Deus. E nós também oramos e recebemos resposta de Deus. Mas nem sempre a resposta de Deus é do jeito que a gente acha que ela vai vir. Porque eu costumo dizer que a gente ora, e o que a gente espera escutar de Deus, pastora Vera? Sim, eu vou fazer, eu vou te dar, eu vou mudar. Não é assim que a gente espera? Mas Paulo vai contar para nós que ele diz, Senhor, arranca de mim esse espinho que está na minha carne, me fazendo sofrer, né? Me humilhando, me esbofeteando. E é engraçado porque o mensageiro era de Satanás, mas ele ora para Deus. O mensageiro era de Satanás, mas Paulo sabia que quem tinha permitido era o Senhor. Então é para ele que ele vai dizer, arranca, Senhor. E a resposta da oração de Paulo foi, tá bom, meu filho, eu vou arrancar o espinho da tua carne. Foi assim? A resposta para Paulo foi não, filho. O espinho vai continuar aí no lugar aonde ele está. O que eu vou fazer é te lembrar que a minha graça te basta. Que a minha graça é suficiente para você enfrentar esta situação, para você ir até o fim do propósito que ela tem e para você ser mais do que vencedor naquilo que ela vai produzir na tua vida. E aí, Paulo se revoltou. Paulo ficou rebelde. Paulo falou, então se é assim, eu não vou mais pregar o evangelho, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais falar com o Senhor, eu não vou mais olhar para os irmãos. É assim que Paulo fez? Não. Ele disse, Senhor, aqui ó, no finalzinho do verso 9, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo disse para Deus, o que o Senhor está falando não era o que eu queria ouvir, mas se é assim, eu confio que o Senhor sabe o que está fazendo, eu confio que o Senhor sabe como está conduzindo, eu confio que o Senhor sabe por que o Senhor está permitindo que eu viva isso, então eu vou aceitar
aquilo que o Senhor está me ordenando. E aí ele vai dizer, eu aprendi a me alegrar em Cristo, por Cristo, nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Você sabe o que isso significa? Quando a gente está fraco, a gente acha que é hora de parar. Quando a gente está fraco, a gente quer desistir. Quando a gente está fraco, a gente não vê solução para as situações. Mas Paulo está dizendo, obrigado, Fê, na hora da nossa fraqueza, é aí que nós somos fortes. Sabe por quê? Porque o poder de Deus acha lugar de agir em mim, em você, através de mim, através de você, para mudar as situações que nós estamos vivendo. Porque quando a gente se sente forte, a gente quer resolver as coisas com a nossa força, no nosso braço, do nosso jeito. Então o Senhor permite que a gente fique bem fraco, para que Ele possa operar em nós segundo o poder dEle e fazer em nós de verdade aquilo que é impossível para nós, mas é possível para o Senhor. Amém? Você crê nisso? Eu creio porque está escrito na palavra. Amém? Nas suas fraquezas, nas minhas fraquezas, é aí que somos fortes, porque o poder de Deus opera em favor da nossa vida. Mas que poder é esse? É a graça. Jesus vai olhar para Paulo e vai dizer, eu não vou arrancar o espinho, mas eu vou te lembrar que você tem a graça. E a graça, ela é suficiente para você enfrentar todas essas dificuldades. A graça, ela é para esse tempo mesmo, para tempos difíceis. Para tempos difíceis, nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida. Para tempos difíceis, na fraqueza, na incapacidade, é o poder da graça que entra em ação em favor da nossa vida e preenche todos os espaços que estão em nós. O poder da graça preenche as faltas, as ausências e todas as nossas necessidades em Cristo. Ela vem de Cristo, ela é para a nossa vida. E Deus vai dizer para Paulo, eu vou te lembrar da minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que é aperfeiçoar? É se tornar perfeito, é ser perfeito, é ser completo. Então Deus estava dizendo para Paulo, na tua fraqueza, o meu agir é completo, é perfeito, porque você vai tirar as tuas mãos e vão ficar só as minhas, e aí então será perfeito, será completo, será inteiro, não será pela metade. Porque quando nós agimos com as nossas mãos, nós no máximo conquistamos migalhas. E o duro é que às vezes a gente se contenta com as migalhas. Às vezes a gente se contenta com pouco. Às vezes a gente se contenta com quase nada, porque acha que é aquilo que a gente merece receber. Mas Deus não nos trata por merecimento. Senão a misericórdia dele não estaria sobre a nossa vida. A misericórdia de Deus é Ele não fazer por nós o que nós de verdade merecemos. Então Ele não está dizendo, eu estou fazendo porque você merece. Eu estou fazendo porque eu te amo. Eu estou fazendo porque eu quero mudar a tua história. Eu quero transformar a tua vida. Eu quero escrever algo novo. Eu quero que você se levante. Eu quero que você se revista de força. Eu quero que você vença. Eu quero que você espalhe a minha glória no mundo onde você está inserida. É por isso que Ele está fazendo. E a graça dEle cobre a nossa vida por completo. Não há nenhum espaço que a graça de Deus não possa nos alcançar. Você sabe o que é graça? É tão falado sobre isso, né? Graça vem do grego charis, que significa favor imerecido. Em outras palavras, é Deus fazendo por nós aquilo que nós não merecemos. A misericórdia é Deus não fazendo o que nós merecemos. A graça é Deus fazendo o que nós não merecemos. Essa é a graça de Deus. Ela é também um recurso necessário para que a gente
permaneça na presença do Senhor. A Bíblia lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer que nós somos salvos pela graça, através da fé. E isso é um dom de Deus, não vem de nós, mas vem do Senhor para a nossa vida. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo sacrifício da cruz, derramado ali pelo sangue de Cristo. Mas nós precisamos fazer por onde permanecer. Nós precisamos fazer por onde continuar no caminho. Nós somos salvos, mas precisamos ser transformados, precisamos ser tocados, precisamos ser moldados, precisamos ser lapidados, para que o valor que de verdade nós temos seja refletido através de nós. E a palavra do Senhor vai dizer que graça, ela é um recurso para isso. Atos capítulo 13, versículo 43, eu escolhi aqui a Nova Bíblia Viva, porque a versão vai falar algo aqui bem importante para nós. Vai dizer assim: e muitos judeus e estrangeiros tementes a Deus, que quando oravam, que adoravam na sinagoga, seguiram a Paulo e Barnabé, enquanto os 2 homens insistiam com eles para que continuassem firmes na graça de Deus. Então, continuar é uma responsabilidade nossa. Eu acredito que você também tem dias que você quer desistir, não é verdade? Tem dias que tudo falha e a gente quer parar. Mas continuar é uma responsabilidade nossa. Mas a graça, o poder, a capacitação vem do Senhor para a nossa vida. É a graça que nos capacita a permanecer. Nós podemos ter experiências com Deus, quando a gente fala, eu vou desistir. Mas aí você vai falar com Deus e fala, olha, Deus, está acontecendo assim, assado, e eu quero desistir. E Ele vai dizer para nós o quê? Filha, lembra da graça. A graça te capacita a continuar. Eu vou encher a tua vida de graça. Eu vou encher a tua vida de poder, para que você possa continuar caminhando, porque não é hora de parar. Tem gente que entrou aqui nessa tarde dizendo que vai parar, que vai desistir, que não dá conta mais. Mas o Senhor veio dizer para mim e para você que não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora de baixar a guarda. Não é hora de desanimar. Ele te sustenta, te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, eu sou contigo. Quando nós olhamos para a graça, e esse texto que eu quero ler com vocês agora, ele fala muito no meu coração. E nós vemos que a graça do Senhor não é só uma fala. Não é só a gente entender, é um favor que Deus faz, que nós não merecemos. A graça, ela age. E nós podemos interagir com a graça. A graça não é uma coisa estática, ela é uma coisa em movimento. E Cristo, na vida desta mulher, que nós vamos ler o texto agora, Ele mostrou essa ação e esse movimento da graça. E eu quero convidar você a abrir comigo João capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos aí, do 1 ao 11. E eu gosto muito. Aqui na minha Bíblia tem um tema, em cima aí do capítulo 8 de João. Na sua Bíblia tem um tema? Tem? Como que é esse tema? A mulher adúltera. Tem alguém mais diferente? A mulher pega em adultério. A mulher pega em adultério. Algumas, a mulher pecadora, não é? A mulher de Samaria. Mas sabe como que está? A mulher encontra a luz. Aqui na NVI, sabe como é que está? A mulher perdoada. Ela era pecadora, ela era adúltera, mas aos olhos do Senhor ela era perdoada. E aqui está a mulher perdoada. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, Ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e Ele se sentou para ensiná-lo.
Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus declarou: Eu também não a condeno. Vá, e de agora em diante, abandone a sua vida de pecado. Louvado seja Deus. Essa mulher, ela era definida por aquilo que ela fez, né? A Bíblia nem vai contar para nós o nome dela. Mas, como a gente viu aqui, vai taxar ela por aquele erro que ela cometeu. Adúltera, pecadora, não é? A palavra do Senhor vai dizer para nós que ela foi um instrumento daqueles homens religiosos para mexer com Jesus, para ver como é que ele ia reagir àquela situação, porque eles queriam pegar ele em alguma falha para ter motivo para acusar ele. Então, essa mulher, que já era definida pela sua falha, ela estava numa situação dificílima. Sabe por quê? Ela foi usada por aqueles homens para poder acusar Jesus de alguma coisa. Ela não estava ali, eu vejo assim que nem eles pouco estavam se importando se ela tinha sido pega no ato de adultério. O que eles queriam fazer, e a Bíblia deixa bem claro isso, era pegar Jesus em alguma coisa falha para ter o que acusar ele. E essa mulher foi instrumento disso. E sendo instrumento disso, tinha sobre ela uma condenação, uma sentença de morte. Tinha sobre ela uma sentença de tristeza pelas suas más escolhas. Tinha sobre ela decepções, frustrações, desamparo, abandono e solidão. Sabe por quê? Eles vão dizer aqui, na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. É mentira. Mas ficou doida, pastora Adriana? A Bíblia está mentindo? Não, eles estavam mentindo. Porque a lei de Moisés, em Levítico 20, no capítulo 20, versículo 10, vai dizer que ambos, homem e mulher, pegos no adultério, deveriam ser apedrejados até a morte. Eles inverteram a lei, porque eles queriam achar algo falho em Jesus. E aquela mulher foi usada como instrumento disso. Ela foi humilhada naquilo que já era uma humilhação. E ela foi condenada por aquilo que ela havia feito. Mas eles estavam usando aquela situação de acordo com a vontade deles, do que bem lhes parecia. Mas Jesus é extraordinário, né, gente? Jesus, ele é extraordinário. Porque primeiro, eles estão lá tagarelando e ele se abaixa na terra, né? Pensando assim, acaba de falar e vai. Eu não tenho nada a ver com vocês. Eu nem quero saber o que vocês estão aí tentando contra a minha vida. E ele fica lá, escrevendo na areia. Depois, como eles não paravam de falar, Jesus se levanta. E ele vai fazer uma pergunta ali para eles. Vai dizer para eles assim, olha, vocês querem condenar? Já condenaram? Já está tudo aí acertado? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E voltou a escrever na areia. Gente, quem ali tinha o direito de atirar aquela pedra? Quem tinha o direito?
Quem? Só Jesus. Ele era o único ali que não tinha pecado. Ele tinha direito de atirar aquela pedra na mulher pela lei, mas ele não o fez. Por quê? Ele vai agir através da graça. A graça trouxe algo novo, porque assim como Cristo estava implantando um reino novo, o reino do céu sobre a terra, as leis também iriam ser novas, e ele vai então trabalhar com a graça, dizendo, olha, a lei diz que aquele que for pego no ato de adultério tem que ser morto, mas a graça diz que aquele que pensar, e no seu pensamento desejar o outro, já pecou. Ele estava dizendo, a graça ela vai profundo. Sabe por quê? A lei tratava da superfície das coisas. A lei tratava daquilo que estava externo. Mas a graça ela veio tratar do nosso interior. Ela veio tratar das coisas escondidas. Ela veio tratar daquilo que ninguém vê. Ela veio tratar de nós, para que nós de verdade sejamos salvos. Tem tanta gente que olha para a pastora Adriana e fala, olha, essa mulher é uma bênção. Ela é tão calma, ela é tão tranquila, ela é uma bênção, não é? Vocês estão rindo que é isso que vocês falam. É, eu sei. Alguém aí falou, eu quero levar ela para... Cadê a Adri? Olha lá. Eu quero levar ela para casa. Falei, leva não. Leva não, que dá trabalho. Leva não. E eu tive uma experiência com Deus esses últimos 15 dias. Porque Deus começou a falar algo comigo. E eu comecei, pastora Fera, a falar, não quero não. Não, eu não vou não. Não vai fazer não. Só que quando a gente age assim, a gente está priorizando a nossa vontade. O nosso achismo, aquilo que a gente quer, né? E aí, ele vai, com todo o jeitinho do Pai do céu, ele vai dando uma apertadinha na gente assim, sabe? Sabe aquela apertadinha que só ele sabe dar? Você já viveu isso? Eu falei para o João, Deus é como ninguém sabe esmagar a gente, porque não sobra nada, sabe? Nada. Aí chegou num ponto essa semana de que me surgiu uma mensagem, eu falei, vou ouvir essa mensagem, o tema me interessou, dizia assim, ou você muda ou você rasga. E o pastor vai usar aquele texto lá do odre velho, da roupa velha, com remendo novo, com vinho novo, para dizer que a gente não tem como carregar nada velho, se a gente quiser o novo de Deus. Tudo precisa ser novo. Pensa num ser que chorou. E aí, se não bastasse, na terça-feira o Borá na célula tinha dito assim, põe uma cadeira, senta na outra, chama o Espírito Santo. E eu inventei de fazer isso nessa hora, que eu já estava arrebentada com a palavra, e daí ele acabou de me arrebentar ali na cadeira, e daí não sobrou nada mesmo, sobrou só um farelo. Aí eu falei, bom, vou ler o meu devocional de hoje. Os 3 primeiros capítulos de Isaías. Leia lá para você ver. É Deus falando para o povo, está sofrendo, está passando por isso, mas é por causa da rebeldia de vocês. Se voltem para mim, que eu também tenho algo novo para vocês. Pensa no ser que apanhou, gente. Você pensa que eu só bato nos outros? Eu apanho muito. E apanho com gosto, e apanho do Pai, que não tem nenhuma dó de bater na gente. E conclusão, falei, Jesus, o Senhor tem toda a razão. Eu preciso perder o controle da minha vida, e o Senhor faz aquilo que o Senhor quiser, me leva onde for, cumpre o que for, faz o que o Senhor quiser fazer, que não seja a minha vontade, mas seja a tua. Você entende o agir da graça de Deus? Esse é o agir da graça de Deus em favor da nossa vida. O nosso ser não é isso aqui, ó, que nós vemos. Não é que a pastora faltou, veio outra, porque ela deu um jeito aqui, ó. Não é não. O que importa para Deus é aqui, ó. O que importa para Deus é as transformações que precisam acontecer dentro de mim e dentro de você, todos os dias da nossa vida. Não é só a vez que nós erguemos as mãos para aceitar a Cristo, é todo dia eu preciso estar na presença de Deus, com o coração aberto, para que a graça dele haja em favor da nossa vida.
E a primeira coisa que Jesus traz com o mover da graça para aquela mulher é a graça que perdoa. A situação daquela mulher era caótica. Mas ele vai dizer assim para ela: filha, eu também não te condeno. Eles não te condenaram? Eu que podia, também não te condeno. Ele estava dizendo para ela, a minha graça perdoa você. E quando a graça fala de perdão, ela não fala só de perdoar as nossas falhas. Mas a graça, além de perdoar as nossas falhas, ela cura as feridas que o pecado causa na nossa vida. E ela livra o nosso ser de toda culpa. Porque eu costumo sempre dizer, a culpa é mais destruidora do que o pecado em si. O pecado, ele acontece agora e ficou ali. Mas a culpa, a gente carrega ela com a gente. Tem gente carregando um peso de culpa aí, há anos a fio, arrastando esse fardo. Mas a palavra do Senhor vai dizer para nós que a graça perdoa. E a graça que perdoa, ela cura as feridas e ela também nos livra do fardo da culpa, para a glória do nome do Senhor. Esses são benefícios da graça. Isaías, no capítulo 6, versículo 7, ele é chamado pelo Senhor para ser um profeta na presença de Deus, mas ele vai dizer, Senhor, eu não posso, os meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E aí no capítulo 6, versículo 7, a parte B do versículo vai dizer assim, veja, isto tocou os seus lábios, por isso, a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. O anjo veio, tirou uma brasa do altar com uma tenaz, com uma tesoura, traz aquela brasa, toca a boca de Isaías, porque o pecado não estava ali. E aí, então, o anjo vai dizer, olha, isso tocou os teus lábios. Não foi só para perdoar o seu pecado, mas para remover a sua culpa. E aí a gente pode pensar assim, mas está falando da graça? A graça não veio lá em Jesus Cristo? Isaías estava lá no Velho Testamento? Como é que é isso, pastora Tereza? A graça ela sempre existiu, gente. O Senhor Jesus só trouxe ao nosso conhecimento, mas ela sempre esteve em ação. Aqui, quando ele vai pegar aquela brasa, ela representa o fogo santo de Deus. Sabe aquele texto lá em Levítico que vai dizer que Deus é fogo consumidor, que o fogo sobre o altar jamais vai se apagar, que Deus é este Deus que é fogo, que nos purifica, que nos limpa, que arranca o pecado de dentro de nós? É essa brasa. Mas o altar, ele vai falar da origem da graça, porque a graça para nós não veio no sacrifício de Cristo, ela começou no altar do sacrifício. A graça começa no altar do sacrifício, quando nós entregamos a Deus tudo aquilo que nós tentamos carregar com a nossa força, porque a palavra vai dizer para nós que não é por força, nem por violência, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A palavra de Deus vai dizer para nós que o Senhor não espera de nós sacrifícios, mas Ele espera a obediência de nós. Então, quando nós nesse altar entregamos tudo, a graça de Deus age em favor da nossa vida. Ela vai tocar aonde não está bom, ela vai curar o que está ferido, e ela vai arrancar o fardo que nós carregamos, porque achamos que somos merecedoras dele. Louvado seja o nome do Senhor. A graça, ela vai dizer assim para nós, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. É por isso que Jesus não condenou aquela mulher, porque não há condenação, mas há uma condição: nós precisamos estar em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus fala de lugar de presença, de lugar de habitação. Muitas vezes nós queremos estar na presença de Jesus só em momentos que nós achamos necessários.
Mas a graça só vai agir em favor da nossa vida se nós habitarmos em Cristo, se nós estivermos em Cristo inteiramente, em todo o tempo, todos os dias da nossa vida, enquanto vivemos nessa terra. Estar em Cristo não é um lugar de passagem, é um lugar de morada, de habitação, aonde seremos cuidadas, guardadas, protegidas, supridas pelo amor que vem dele, pelo amor que vem da cruz. Louvado seja Deus. A segunda coisa que esse mesmo verso 11 vai dizer, primeiro ele disse, eu também não te condeno. A ação da graça que perdoa. A segunda coisa, ele vai dizer, vá e não peques mais. Aqui na minha versão, ele vai dizer, vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. E aqui a graça vai agir de duas formas. A primeira ação da graça aqui vai falar para nós de uma graça que transforma. O pecado, na lei, era tratado com sacrifícios de animais. Todos nós sabemos disso, não é? Cada vez que se pecava, um animal era morto, para que o sangue daquele animal derramado sobre o altar cobrisse a ira de Deus e aquele pecado pudesse, então, não ser tratado conforme ele merecia ser tratado. Só que essa ação da lei, ela só cobria o pecado da ira de Deus. Ele permanecia dentro do homem. E o homem permanecia com aquelas mesmas coisas. Então, ele pecava hoje, ia lá, matava o animal, era perdoado. Pecava amanhã, ia lá, matava o animal, era perdoado. Bom, Cristo veio. Cristo veio, e Hebreus vai dizer para nós que ele fez um único sacrifício suficiente para sempre. É por isso que a Bíblia vai dizer que a gente não precisa ficar sacrificando nada, né? Que ele já fez esse sacrifício por nós. Então, foi suficiente. Mas a gente precisa entender como é que o pecado acontece. Como é que o pecado acontece? Tiago vai contar isso para nós. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, está escrito assim, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Romanos vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte. E aqui, então, Tiago vai dizer para nós, o pecado começa naquilo que eu vejo e desejo. Eu desejo ter aquilo a qualquer custo. Então, eu vou de encontro àquilo, aquilo vai me arrastando, aquilo vai me puxando, aquilo vai me seduzindo, aquilo vai me envolvendo. A ponto de eu, às vezes, até esquecer que aquilo é pecado. A ponto de eu achar que está todo mundo fazendo, posso fazer também, é normal. Mas o que era pecado ontem, continua sendo pecado hoje, vai continuar sendo pecado até a vinda de Cristo. Tá? E aí, ele vai contar para nós, então, que a gente olha, deseja, e a gente começa a gerar aquilo. Que nem um bebê gera. Só que a gente não vai ficar gerando para sempre, né? Alguma hora aquilo vai nascer. E quando ele nasce, que ele vem para fora, e o ato do pecado é consumado, é aí, então, que gera a morte. Nós somos arrastados, diz a palavra. Mas a graça de Cristo, ela não veio cobrir esse pecado. A graça de Cristo veio arrancar o pecado da nossa vida. João, quando viu Jesus lá na fila do batismo, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que a graça transforma. Não tem mais aquela história, pau que nasce torto, morre torto. Não, porque em Cristo nós somos endireitados para a glória dEle. Os nossos caminhos tortos são endireitados para a glória dEle. E só há um caminho a ser
seguir. Quando a gente quer sair dele para a esquerda ou para a direita, Isaías vai dizer para nós, você vai ouvir uma voz aí atrás do teu ouvido dizendo assim, olha, o caminho é esse aqui, anda nele. Está desviando. Nós somos transformados porque o pecado agora é arrancado. E esse pecado que é arrancado, ele vai ser tratado por Deus, através da graça. Romanos capítulo 5, versículo 20, a parte B do versículo vai dizer assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor não arranca o pecado, fica um buraco lá. O Senhor enche com a graça. Aonde o pecado era imenso, a graça vai muito além disso. Sabe o que Paulo está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo a graça veio tratar o interior e a profundidade do pecado. Mas também veio mostrar que o amor de Deus é muito mais profundo e vai muito mais além do que as nossas ações erradas, do que as nossas falhas e do que os nossos erros. A graça superabunda aonde o pecado foi abundante. Às vezes a gente vê pessoas falando assim, olha lá, fazia tudo de errado, agora está se escondendo atrás da Bíblia. Não está se escondendo atrás da Bíblia, não. Ele seguiu o caminho do perdão, da transformação. Ele olhou para si, ele viu que ele era um pecador, ela era uma pecadora. Ela vai falar, olha Jesus, eu sou um pecador e uma pecadora, o que é que eu faço agora? Ele vai dizer então, se arrepende meu filho e minha filha, eu reconheço o pecado, eu me arrependo dele, eu abandono ele, e então o Senhor me perdoa e transforma a minha vida, para que eu não seja mais escrava do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem a terceira ação da graça em favor da vida dessa mulher. No mesmo versículo, ele disse, vá e não peques mais. E aí a minha pergunta é, não peques mais? É possível? Vou beber uma água, você pensa aí. É possível não pecar mais? Hã? Não ouvi? Mas Jesus está mandando. Ele ia mandar uma coisa que para nós é impossível? Que não dá para fazer? Porque foi ele que disse para ela, mulher, vá e não peques mais. Mulher, vá e abandone a sua vida de pecado. É possível. Sabe por quê? Pela graça. A graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não peques mais é uma ordem de Deus. E Ele espera que quando uma ordem seja dada, ela seja cumprida, obedecida. O Senhor espera que nós venhamos ouvir a sua ordem e obedecer a ela. Vá e não peques mais. Sabe o que Ele estava dizendo? Não é que a gente não vai errar, porque nós somos falhos, somos pecadores. Mas Ele vai dizer assim para nós, não tenha mais, o pecado não tenha mais domínio sobre a tua vida. A graça te capacita para que o pecado não tenha mais domínio sobre a tua vida. Ontem, nós ouvimos o testemunho de uma amiga, ela está aqui. E ela disse assim ontem, antes de Cristo, antes de eu encontrar a Cristo, eu só bebia. Eu só ia e fazia. E achava que era livre. Porque eu podia fazer o que eu quisesse. Eu queria beber, eu bebia. Mas em Cristo, ela descobriu a verdadeira liberdade, que é o direito de escolher. Eu posso continuar bebendo, mas eu também posso escolher não beber nunca mais e ser uma nova criatura em Jesus. Eu posso continuar mentindo, mas eu posso também não mentir nunca mais e ser uma nova criatura em Jesus. Eu posso continuar adulterando, mas eu também
Jesus. É a ação da graça na nossa vida. Graça que perdoa, graça que transforma, mas também graça que nos capacita. Nós não estamos sozinhos. Ontem, com os adolescentes, nós lemos o texto de Daniel. O Elídio pregou sobre Daniel. E Daniel tomou uma decisão de não se assentar na mesa do rei, não se contaminar com as comidas que eram servidas ali, nem com as bebidas. O versículo 8 vai dizer que Daniel decidiu. E no versículo 9, vai dizer, capítulo 1 de Daniel, vai dizer que Deus trabalhou na vida daquele homem, que era responsável por eles, para que eles achassem graça diante deles e pudessem cumprir a decisão que eles tinham tomado. Sabe o que isso significa? Eu decido, eu me posiciono, mas quem age, quem capacita, quem torna possível é o Senhor. Não tem a ver comigo, nem com você, nem com a minha condição, nem com a sua, nem com a minha capacidade, nem com a sua. Tem a ver com o poder de Cristo que opera em mim e em você. E a palavra vai dizer que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente continuará sendo o mesmo. Louvado seja o Senhor. A graça nos capacita a obedecer. E assim reconhecemos a nossa condição para andarmos em novidade de vida. Aí você pode estar perguntando para mim, mas pastora Adriana, o tema ali é graça para continuar quando tudo parece parar. O tema lá é vestida de força, graça para dias difíceis. E você está falando de pecado. Aonde é que está? Eu não entendi. Eu também não tinha entendido. É porque eu recebo lá, né? Então, eu falei, Jesus, o que isso agora tem a ver? Porque se alguém perguntar para mim o que isso agora tem a ver, eu vou falar o quê? É mais ou menos como Moisés que vai dizer, eu vou dizer para o povo que quem foi que me enviou agora? O senhor está dizendo para eu ir, mas quando eles perguntar, quem é que eu vou dizer que me enviou? E ele respondeu o quê para Moisés? O eu sou o que sou te enviou. Né? E eu falei para ele, Senhor, o que os dias difíceis têm a ver com o pecado? E aí nós vamos terminar com esse texto e com um outro texto que a minha amiga Márcia roubou de mim, é brincadeira. Ela não roubou, não. Foi o Espírito Santo que compartilhou com ela o texto que eu ia terminar a mensagem. Então, é ele purinho querendo falar conosco. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Do 1 ao 5, bem rapidinho. 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Está escrito assim: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele vai contar para nós por que os tempos seriam difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Os dias difíceis, eles são criados pelo pecado que habita dentro de nós. Todas essas coisas que Paulo vai dizer a Timóteo que os homens seriam, nada mais é do que a manifestação da carne que Paulo vai falar lá em Gálatas 5. Ele vai dizer que o fruto do Espírito nós precisamos produzir, mas a carne é só manifesta, já está lá dentro, ela só vem para
fora nas nossas ações, decisões e escolhas. Dias difíceis vêm por causa das nossas falhas, do pecado que está dentro de nós ou do pecado que está dentro dos outros que estão ao nosso redor. Dias difíceis vêm por causa da maldade do ser humano. Mas o Senhor veio para fazer uma obra de transformação, de cura, de perdão, de capacitação, uma obra de regeneração da nossa vida. E eu queria que você ficasse de pé. E se você puder abrir a sua Bíblia, em Isaías, capítulo 61, como foi lido aqui no início deste culto, desta conferência. Isaías, capítulo 61. Eu vou ler do 1 ao 3. Está escrito assim. Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os tristes, todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de louvor, em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Isaías, há mais de 700 anos antes do nascimento de Cristo, ele vai profetizar em detalhes a obra que Cristo viria fazer. E aqui vai falar de transformação, vai falar de mudanças de vestes, vai falar do novo que o Senhor fará nas nossas vidas. Mas o que me chamou a atenção aqui foram duas coisas para nós terminarmos. A primeira, ele vai dizer aqui na NVI vai dizer a todos os que choram. Mas tem versão que vai falar a todos os que estão em luto. Luto fala de perda, de dor, de separação e de tristeza. Ele vai dizer a todos que estão em tempos de dificuldade. A todos, ele vai dizer, não é a alguns, é a todos os que estão em tempos de dificuldade, em tempos de dor, de perda, de separação e de tristeza. A todos estes, eu vim tirar o pranto, eu vim tirar a depressão, e eu vim dar um manto de louvor. Em algumas versões, vestes de louvor. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vim trocar a tua roupa. Ela é roupa de tristeza? Eu vim trocar por roupa de alegria. Ela é roupa de prisão? Eu vim trocar por roupa de liberdade. Ela é roupa de choro, de pranto, eu vim trocar as tuas vestes por louvor, por adoração. Eu vim te dar uma roupa nova. Tudo isso que você está vivendo, todos esses dias difíceis que são produzidos pelo que está dentro de nós, em nós e nos outros e dos outros para nós. Tudo isso eu vim mudar, ele vai dizer. Tudo isso eu vim transformar. Tudo isso eu vim tornar novo. Mas para que nós possamos receber o novo do Senhor, Ele nos convida a abrirmos o nosso coração e a dizermos para Ele, Senhor, a
Até aqui eu quis do meu jeito. Até aqui eu fiz como eu achava melhor. Mas hoje eu quero mergulhar na água do teu Espírito, como Ezequiel mergulhou. E quando eu mergulhar, Senhor, eu não vou mais sentir o chão debaixo dos meus pés. Mas eu vou perder o controle da minha vida de um tal modo que eu vou deixar o controle da minha vida nas tuas mãos. Cumpra sobre mim o teu querer, a tua vontade, o teu plano, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque a obra que o Senhor veio fazer em mim, segundo diz Isaías, é que nós seríamos transformados em novas criaturas, com novas vestes, para que nós pudéssemos ser plantados como carvalhos de justiça na presença do Senhor, e o nome dele ser glorificado na minha e na tua vida. O convite do Senhor neste final de tarde é para que você deixe a dor que você tem sentido, a dor que você tem passado, o sofrimento que está consumindo a tua alma. Ele convida você a entregar nesta tarde e deixar que Ele transforme esse sofrimento em bênção para você e para outras vidas que Ele vai usar você para ser instrumento nas mãos dEle. Tem muita gente que entrou aqui, que está presa em palavras, presa no passado, presa naquilo que os outros falaram, naquilo que os outros determinaram, presa em condenações, presa. Você está presa. Você tem dado crédito, não é a voz do Senhor, é a voz do inimigo, é a tua voz, é a voz do mundo que está dizendo não é para você, você não serve, fica aí presa que é o teu lugar. Mas o Senhor te convida nessa tarde a deixar que Ele quebre as prisões, a trocar a tua roupa, a te dar roupas de louvor e adoração a Ele, a te dar roupas de alegria, a te dar roupas de cura, de transbordar, a te dar roupas do poder do Espírito Santo, a te dar roupas de alegria, a te dar roupas de transformação, para que a ação da graça do Senhor seja completa sobre mim e sobre você. Eu quero que você coloque as mãos aí no teu coração. E eu quero que você identifique aí. Onde é que você está presa? O que está te prendendo? É algo que aconteceu no passado? É algo que está acontecendo hoje? É algo que ainda nem aconteceu, mas você já está preocupada com isso? O que está te prendendo? O Senhor te convida nesta tarde a deixar que Ele quebre as cadeias, para que você ande, para que você marche, para que você voe tão alto como a águia, como foi pregado aqui. Pai querido, nós diante da Tua presença, Senhor, entregamos a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo quanto o Senhor cuida de nós, pelo poder do Senhor agindo em favor da nossa vida, nos capacitando, porque em nós não há capacidade alguma. Mas nós queremos nessa tarde aprender a deixar que o Senhor seja suficiente para nós. E a não estarmos mais aprisionadas nos nossos próprios pensamentos, naquilo que a gente acha, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente aprendeu. Que o Senhor nos ajude nessa tarde a não estarmos mais aprisionadas no passado, a acontecimentos do passado, a palavras que foram ditas no passado, a abusos que sofremos no passado. Senhor, que o Senhor venha quebrar as cadeias, Pai, do medo do futuro. Que o Senhor venha quebrar as cadeias, Senhor, de todas as vezes que nós não confiamos no Senhor para confiar em qualquer outra coisa. Isso nos mantém aprisionados, Senhor. Mas que o Senhor venha colocar essas cadeias por terra nesta tarde, em nome de Jesus. E que elas, Senhor Jesus, venham cair de forma estrondosa, Pai. Como caíram na vida de Paulo e Silas, enquanto eles louvavam o nome do Senhor. E que estas cadeias, Pai,
que vão cair aqui nesta tarde, pela nossa fé, traga liberdade, traga alegria, traga renovo, traga cura, traga restauração, traga salvação, traga uma nova história na vida dessa mulher que hoje ouve e dá crédito à tua palavra. Nós cremos em tudo isso, Senhor. E enquanto vamos louvando ao Senhor, as cadeias vão caindo para a glória do teu nome. Adore ao Senhor nessa tarde. Ele te reveste com novas vestes, vestes de adoração. E à medida que você abrir o teu coração e adorar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não preciso de nada disso que eu estou carregando, o Senhor é suficiente para mim, as cadeias vão se abrir e você será livre, curada, transformada e renovada para a glória do nome do Senhor. Adore ao Senhor. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus. Declare: preciso de uma bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Você precisa dessa bênção. Não desista. Não desista da unção, da graça do Senhor. Insista, persista. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. A unção de Deus sobre mim. Por isso vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar.
seguir. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos pés. Só a igreja declare: vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou nos braços de Jesus. Que você possa descansar, aleluia, para o que vive e reina para sempre. Aleluia. Nossa, Adriana, mas tem bastante gente aqui, né? Nossa, tá cheia a casa, bastante Márcia. O gente. que é isso? Olha, eu só te convidei porque você é minha amiga. Tá bom, tudo bem. Mas ó, eu vou falar pra você. Estou honrada, né? E porque essa mudança é muito importante. Mas escuta aqui, não é muita